Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Mais um bocado de lições no livro de Deus. A gente continua falando sobre Atos 2, 34. Pedro está já na fase final do sermão, aquele sermão informativo sobre o Pentecoste, os fenômenos do Pentecoste. E aí, então, nesse discurso, ele fala da profecia de Davi. A profecia que, apesar de que falada, profetizada há muitos séculos antes, falava da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E na fase final, ele declara, Pedro, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo de seus pés. A maioria dos cristãos pensam que a volta de Jesus é o fim de tudo. Aliás, costumou-se nem falar volta de Jesus, mas falar no propalado arrebatamento, que, aliás, é um acontecimento controverso. Mas, no vídeo de hoje, vamos falar sobre esse fim que virá. Sabem que uma boa parte, principalmente daqueles que não andam com Deus, procuram negar este fim. Procuram negar que Jesus vai voltar. Afirmam que tudo sempre será isso aí que a gente está vendo. Tudo será a mesma coisa, mas isso é apenas uma fuga do juízo de Deus. Mas realmente haverá um fim. E olha, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 23, está claro tanto este fim, como o fato, como o tempo em que tudo estará colocado embaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, embaixo dos domínios dele. A oposição que ela já age hoje, oposição ao reino de Deus, essa oposição continuará, mesmo depois da volta de Jesus. Mas ela um dia terá fim. Veja que na própria profecia de Davi, quando ele disse que viu o Senhor falando ao seu Senhor, o Senhor falando ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, isto é, assenta-se no meu trono, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, por baixo de seus pés. Note o que diz aqui, o verso 22 de 1 Coríntios 15, diz que, assim como por um homem, Adão,
veio a morte, assim, em Cristo, todos serão vivificados, isto é, todos irão ressuscitar. Aí então ele fala que haverá uma ordem na ressurreição. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias. Isto é, ele foi o primeiro que ressuscitou. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, isto é, a igreja, os salvos, os remidos. Mas quando? Quando que os salvos, quando que os remidos vão ressuscitar? Diz aqui, voltemos um pouquinho antes. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, isto é, Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia! Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Aí então, diz o apóstolo, aí então virá o fim. Note que o fim virá. Como o profeta Ezequiel profetizou. E ele ele deixou evidente, porque ele falou de modo duplo, o fim vem, o fim vem. Então aqui Paulo coloca claro também, então virá o fim. Mas quando virá o fim, Paulo? Quando ele, isto é, Jesus, entregar o reino ao Pai. Notou? A filiação terá um fim. Não pense aqui, não está dizendo que Jesus deixará de existir. Deixará de existir o reino dele. Este reino que ele, como homem, recebe do Pai. Ele vai, depois de 1000 anos, entregar o reino ao Pai. Note que clareza. Então virá o fim. Mas quando ele tiver destruído autoridades, poderes e domínio, aí então ele coloca claro o nosso último inimigo, o último inimigo a ser destruído, vencido, é a morte. Aleluia! Então, o fim virá quando ele tiver destruído toda a autoridade, isto é, autoridade maligna, poderes opostos, toda autoridade, todo poder, esses poderes que oprimem o homem, esses poderes que provocam possessão, esses poderes que trazem doenças, provocam pandemias, provocam desavenças nos lares, provocam guerras, poderes da feitiçaria, poderes da macumbaria, será colocado embaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo
todos destruídos, não existirão mais. E aí, por último, aquela nossa inimiga voraz, aquela que provoca o luto, aquela que provoca a separação, provoca as lágrimas, ao terminar o reino de Jesus, até mesmo a morte será vencida. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, como está escrito lá em Apocalipse. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A gente para por aqui, mas olha, não perca nenhum de nossos vídeos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.